Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama a especialista em enfermagem oncológica, nossa querida professora da Escola de Enfermagem, da Faculdade de Enfermagem Venceslau Braz, Renata Matias. Professora Renata Matias, é um prazer revê-la. Bem-vinda de volta ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes de Itajubá e região. E é sempre um prazer estar aqui. Renata, vou pedir para você só virar o microfone um pouquinho aí para sua... Aí, perfeito. Muito obrigado. Professora Renata, nosso assunto é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, que foi marcado no dia 4 de fevereiro. Vamos falar um pouquinho sobre esse problema, que é um problema mundial, é um problema que todo mundo conhece, mas ele sofre de um preconceito, ele é muito estigmatizado, né? É sobre isso que eu gostaria de que você falasse um pouquinho. Sim, Otávio. A União Internacional do Controle do Câncer lança a cada 3 anos uma campanha. E por que ela lança essa campanha? Justamente porque o câncer é uma doença milenar que sempre existiu. No entanto, as formas de lidar com o câncer, elas são de maneira diferente. E foi muito bem colocado que o câncer ele é uma doença estigmatizada, que a população prefere não falar sobre o assunto, às vezes até mesmo elas não gostam de mencionar algo que é da natureza humana. Né? Então é o seguinte, por sermos seres pluricelulares, então aí você de casa, você é formado de várias células. E dentro dessas células tem um material genético que pode aí sofrer alterações. Então, a vida, Otávio, ela é um milagre, né? É um milagre da vida de estarmos aí em harmonia com o nosso corpo. Então, a possibilidade de ter câncer, ela é do ser humano, dos seres vivos, dos seres aí celulares. Mas o que acontece? Culturalmente, por conta até mesmo de comportamentos da sociedade, quando a gente observa outra pessoa adoecer ou ser acometido por algo, acontece aí agora, né, nessas situações, o estigma, o medo, o preconceito, porque são várias situações que circundam essa doença câncer, né? Que são várias doenças, várias possibilidades. Tem pessoas que atribuem a doença às questões espirituais. Então, há essa desinformação que traz uma parcela aí que acredita que a pessoa é um castigo divino, né? Então, já há essa falta de informação. Há também pessoas que atrelam a doença a uma característica pessoal da pessoa. Fala, olha, essa pessoa é ruim, essa pessoa é vingativa, ou essa pessoa é muito mal e por isso ela adoeceu com o câncer. Então, várias situações permeiam esse universo da oncologia, né? Outros já tratam essa doença de forma biológica, né? Fala, realmente é uma fisiologia, é da natureza humana, né? Então são várias as vertentes que trazem esse estigma. E assim, se eu for falar para você o principal, né? O que gera esse preconceito? O papel central aí está no conhecimento. Otávio, o conhecimento ele é libertador. Por que ele liberta? Porque ele retira do ser humano essas prisões que são aí alguns pensamentos ou convicções que não conferem com a realidade. Então, é justamente por isso que tem o preconceito e o estigma. Então, é tão bom eu estar aqui, porque falando sobre o assunto que a gente já começa a desmistificar o câncer. É muito interessante que as pessoas, quando ouvem falar que alguém está com câncer, falam assim, já está condenado à morte, vai morrer. E não é mais assim, né, Renata? E só uma observaçãozinha aqui de bastidor que a Renata estava comentando comigo em relação ao câncer ser humano e se espalha pela natureza como um todo. Foram descobertos vestígios fósseis de dinossauro com câncer. Sim. Não é? Então, Sim. Não é. Aliás, nós temos aí informação já de macaco
tem câncer, cachorro tem câncer, cães, gatos, então não é assim, não é uma praga divina, não é? Sim. E não é um castigo de Deus, não, é simplesmente porque as células de todos os seres estão sujeitas a esse, vamos chamar, desordenamento, esse desequilíbrio, né, Renata? Exato. Né? Então, se a gente for falar um pouco a respeito da teoria da evolução mesmo, né? Então, nós somos divididos em várias espécies e nós somos, assim, organizados, né? Assim como outros seres são, como você já disse, o dinossauro, o macaco, enfim, todos os seres que têm células, eles são propícios aí a ter essa desordem aí na sua multiplicação. E, Otávio, é tão interessante quando a gente traz sobre isso, porque o mundo, ele tem que falar sobre câncer, né? E a União Internacional do Controle do Câncer, ela traz essa maneira de combater o câncer. Mas essa maneira de combater o câncer não é igual em todos os locais. Então, eu já falo para você que o slogan, né, assim, a campanha é "Somos iguais, mas somos diferentes". Esse somos iguais está bem atrelado do que você disse. Temos uma natureza que propicia desenvolver o câncer, mas somos diferentes na maneira de combatê-lo. Então vamos lá, você, na sua pergunta inicial, foi em relação à questão de cura. Sim. Né? Muitas pessoas falam, é só descobrir que a pessoa já tem pouco tempo de vida, ou bastou procurar, achar e a pessoa já faleceu. Qual que está o cerne aí, Otávio? É a questão do diagnóstico precoce. Então, quanto mais a pessoa procurar, né, esse diagnóstico precoce, maior são as chances de cura. Nós temos vários tipos de câncer que o prognóstico, quando diagnosticado, né, em estágio avançado, o prognóstico de cura é 90%, 95%. Então, já tirando aí, ó, pessoal, essa informação é importante. Se o diagnóstico for precoce, as chances de cura, elas são grandes, né? Então, quem procura saúde tem cura, né? Então, pessoal aí, vamos procurar. Mas é importante também que a gente saiba que tem algumas coisas que fogem do nosso controle, né? Então, vamos aí. Nós somos divididos, o mundo é globalizado. Essa campanha ela é mundial e a União Internacional do Controle do Câncer está ciente das desigualdades, né? Então, se a gente pegar uma população, um país que ele é rico, o acesso à saúde beira os seus 90%. Então, as pessoas que conseguem se fazer o diagnóstico e conseguem o tratamento com um alto índice de cura. Os países em desenvolvimento, esse acesso ele é reduzido, né? Então, assim, ele chega a ser 30%. Então, quantas pessoas já não descobrem ou até mesmo falecem sem ao menos ter a oportunidade de ter aí o diagnóstico do câncer. E a cura, né? E a cura, exatamente, que é o nosso objetivo principal. Porque embora a gente às vezes deixe esse assunto numa caixinha, ele nunca vai deixar de existir. Então, a gente tem uma escolha. Ou a gente abre essa caixinha e enfrenta, né? Fala assim, olha, eu preciso falar sobre isso. E como brasileira, eu sei de todos os percalços que o paciente tem, né? Vivemos aí, e isso está escancarado, né? Evidenciado aí nesse momento de pandemia, o tamanho da desigualdade, né? Assim, as dificuldades para o diagnóstico, as dificuldades para o tratamento. Mas a mensagem que eu quero deixar é que mesmo assim, procure, né, os meios necessários para que seja feito o diagnóstico. Acessem aí os serviços que estão disponíveis. O Brasil ele é muito grande. E ainda aqui nos bastidores, eu consegui falar que Itajubá ainda tem, né, um diferencial. Então, há locais que fazem rastreamento de câncer do colo do útero, rastreamentos de outros tipos de câncer que são importantes e que a população não deve deixar de procurar acessar esses serviços. Ô, Renata, mas a partir de que momento as pessoas devem já se preocupar e já buscar aí um diagnóstico e por que elas fariam isso? Uma ótima pergunta, Otávio, porque assim, o câncer, ele é existente na população. Então, a partir do momento que aquela pessoa nasce,
você já deve observar os sinais e sintomas que aquela pessoa tem. E o ser humano, ele é um ser adaptável. E às vezes ele toma um sinal e sintoma que não é dele. Dando um exemplo, eu sempre tive dores de cabeça. Meu intestino sempre funcionou dessa forma. E a informação, ela é tão importante porque esse autoconhecimento, como o intestino deve funcionar? É normal eu conviver com uma dor de cabeça? Então, esse é a primeira informação que eu tenho que dar para você, que a partir do momento que a gente nasce, né, os pais têm um papel importante, e depois nesse autoconhecimento, é identificar os sinais que o corpo dá. Então, para cada fase da vida, você precisa de um acompanhamento de saúde. Então, a criança precisa passar no pediatra, né? Até 1 ano ela tem aí, às vezes que ela precisa consultar. O adulto, por ele ter uma condição produtiva, trabalhista, ele precisa também passar aí por exames simples. Mas se há alguma alteração nesses exames, prossegue aí o atendimento. Otávio, e o que eu tenho para dizer para você? Às vezes, nós confiamos aí a excelentes profissionais, mas tem algumas pessoas que conformam com a condição. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma dor de cabeça, procuro um auxílio de saúde, faço um exame e não deu nada. E aí para-se, né? A pessoa não procura, o profissional também não tem aí um diagnóstico diferencial, ou seja, faça outros exames para descobrir a causa. O que eu tenho para falar para você? Se porventura você passou aí por um profissional e a sua condição não foi sanada ou não foi descoberto realmente a causa, não deixe de buscar. Né? Porque, assim, acostumar com os sinais e sintomas é perigoso. Porque no início, os sinais e sintomas do câncer é inespecífico. Ou seja, pode ser qualquer coisa. E isso eu falo para vocês que estão ouvindo, que é só procurar no Google. Dor de cabeça, vai desde as situações mais simples até um diagnóstico diferencial, que é às vezes um câncer ou outra condição. Você concorda comigo? Sim. Então, isso é tão importante que deve-se procurar aí esses atendimentos. Olha, tô bobo com tanto conhecimento e com essa... Mas, principalmente, Renata, as pessoas que têm, assim, na família, que aliás, praticamente todo mundo, né? Alguém que teve problema de câncer já deve começar a se mexer nesse sentido, né? De busca de informação. Você falou de rastreamento genético? Sim, Otávio, há essa possibilidade. Então, vamos lá. O câncer, ele é uma doença genética. Por que ele é uma doença genética? Porque ele ataca lá no DNA. Né? O DNA não são várias ligações, que até às vezes a gente aprende lá, que são várias substâncias, letrinhas lá, que se elas saem fora da ordem, tem a possibilidade de desenvolver o câncer. E o DNA não dói, né? Exato. O DNA você não sente nada. Isso mesmo. E aí o que acontece? É uma doença genética que pode ter causa hereditária. Então, olha lá, você que tem alguém na família que tem câncer e isso é reincidente. Você pode ter herdado genes alterados. Então, há um painel genômico, há laboratórios vinculados ao SUS, mas também há laboratórios agora que estão conseguindo aí driblar, né, essa questão da precificação, que ainda consegue um preço razoável para que a pessoa faça esse exame. Então, nada mais é do que você identificar genes que estão alterados no seu corpo e que são propícios, aí tem uma porcentagem para desenvolver câncer. Então, há essa possibilidade de um mapeamento genômico. E a pessoa sabe, olha, se aí tem chance de 90% ter câncer, já vai se procurando E o local. Você já sabe a porcentagem e o local. E aí, temos tratamentos profiláticos. Ou seja, antes que o câncer se instale, né, no organismo. Que ele venha a surgir. Muito legal. Olha, essa informação vale vidas.
Sim. Ô, Renata, agora aquela pergunta que eu sempre gosto de fazer para incomodar você. Se alguém quiser mais informação sobre isso, pode procurar a professora Renata Matias? Sim, Otávio, eu estou à disposição. É um prazer aí servir, né, a população, principalmente de informação, que eu acredito que é o que a nossa sociedade carece, né? A doença, eu acredito que às vezes ela surge muito por conta dessa desinformação, né? Então eu estou aberta aí pela Faculdade Venceslau Braz, pelo telefone 36220930, né? E também o meu Instagram pessoal, que é @renatamatias.enf. O Matias é com H ou sem H? É sem H. Matias Simplão. Simples. Olha aqui, a Edna está colocando, mas você concorda comigo que diante da pandemia o serviço de saúde do SUS deu uma piorada? Infelizmente, os agendamentos dos exames demoram muito. Sim, é a Edna? Edna Júnior. Eu concordo plenamente com a Edna, essa questão da acessibilidade, essa priorização aí do Covid. Mas eu coloco aqui que vale o movimento, né, de procurar. Né? Eu acredito que toda a unidade de saúde ela tenha que ter uma gestão para que ela planeje, né, as outras doenças e agora também, né, essa contenção da pandemia. Eu concordo com ela e acredito que ela tenha que procurar, insistir, né, que é a sociedade, né, a população faz esse movimento. É verdade, é isso mesmo. Edna, obrigado por ter participado. Obrigada, Edna. Minha querida Renata, agora mudando de assunto rapidamente, a Faculdade de Enfermagem, a Faculdade Venceslau Braz, está com um vestibular aberto agora para o verão? Sim, vestibular de verão, Otávio. Então agora, domingo, dia 13, será a prova. Né? O vestibular está marcado para domingo, mas as inscrições elas vão até sexta-feira. Né? Então, quinta e sexta-feira, quem ainda não se inscreveu, pode ir na faculdade presencialmente e fazer a inscrição. Até amanhã, né, que é quarta-feira, pode-se fazer a inscrição tanto pelo site da escola ou até mesmo entrar em contato pelo Instagram, que é @FWB-Itajubá. FWB Itajubá. Isso, FWB Itajubá. O arroba na frente. O arroba na frente. Já tem as informações. Isso. Olha, chegou aqui uma questão sobre no WhatsApp, eu vou tentar interpretar. Ele diz que tem dor de cabeça. Eu acho que é como a minha avó tinha câncer no intestino. É possível ele ter câncer? Então, Otávio, foi tão interessante, né? Porque eu dei o exemplo da dor de cabeça e como são os sinais... Eu dei o exemplo do intestino. Exato. E como são sinais e sintomas inespecíficos. E eu gostei tanto dessa participação, porque de certa forma esse ouvinte se incluiu, né? Assumiu aí o controle da... Né? Olha, gente, então essa dor de cabeça não é certo. Né? Então, o que eu tenho para dizer para ele? Né? Que aqui eu não consigo dizer que se ele tem uma predisposição hereditária, porque há necessidade aí de uma anamnese completa, mas o que eu tenho a dizer para ele que é importante que ele procure, né? Procure o atendimento para investigar. Será que não é necessário exames complementares para ver o que realmente causa a dor de cabeça? Olha, se a minha avó teve câncer de intestino, eu hei de preocupar com a minha alimentação. Eu sei que é difícil, mas algumas escolhas dentro da nossa possibilidade a gente pode fazer. Então, ele colocou o nome, ouvinte? Não colocou. Não colocou o nome, mas é importante que ele procure atendimento para que ele faça exames aí e descarte essa possibilidade do câncer. Maravilha. Renato, estão chegando mais questões aqui. Que mas ótimo. Eu vou deixar para encaminhar para você e agradecer profundamente a sua participação no nosso programa. Sempre uma bênção. Muito obrigado. Eu que agradeço, Otávio. É um prazer estar aqui e eu agradeço a todos os ouvintes também e eu estou disposta aí a responder as perguntas. E vou enviá-las. Essa é a professora Renata Matias, especialista em enfermagem oncológica da Faculdade de Enfermagem Venceslau Braz, participando do nosso programa aqui nas Ondas da Panorama.